Então, pessoal, bem-vindos à aula de farmacologia dos sistemas. Não é só esse tamanho de nome, a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre o que ele é, né? Farmacologia dos sistemas neuromuscular, cardiológico, e fugiu agora o outro sistema. Daqui a pouco eu acho ele. Tá aqui no meu slide. E a gente tem aí, para a farmacologia dos sistemas para esse semestre, tá? O seguinte cardápio. Primeiro, antes de tudo, eu gostaria de mostrar aqui para vocês as fases da farmacologia e a idade das pessoas. Do 0 a 4 anos, a gente está aí tomando amoxicilina, né? Comum aí, a gente tem infecção de garganta, né? Então precisa de antibiótico, né? Dos 4 aos 12 anos, pode ser usada aí Ritalina, às vezes é mais agitada, a criança é mais agitada, né? Dos 12 aos 18 anos, alguns usam inibidor de apetite. Dos 18 aos 24, não tem medicação, tá zerado. Dos 24 aos 38 anos, Prozac, porque tem muita coisa para fazer, eu estou justamente nessa faixa etária aqui, do Prozac. Dos 38 aos 65 já é o Viagra, e dos 65 para frente, tudo o que tem direito. Uma piadinha só para a gente descontrair um pouquinho sobre a farmacologia, né? Isso aqui eu herdei do meu professor de farmacologia lá do curso de biomedicina. Ele falou, você vai dar aula de farmácia? Passa isso aqui para os seus alunos, que vão ser meus colegas de profissão. Eu falei, tá bom, seu engraçadinho. Vou passar para eles. Esse aqui, pessoal, é o plano de aula. Gostou, Yasmin? Que bom. Eu achei bonitinho também. Esse aqui é o plano de aula, tá, pessoal? Já tá com as nossas datas aqui, tá alinhadinho pro nosso dia de aula, para as terças-feiras, tá? Então, essa vai ser a nossa programação. Eu vou separar esse plano de aula depois para vocês e vou deixar na nossa disciplina, tá? Para depois vocês poderem acompanhar a programação e poder aí a gente também acompanhar o andamento da disciplina, tá? Então, eu vou separar esse aqui, mas vai ficar aqui nos slides. Eu vou deixar os slides também postados para vocês, tá? E vou subir a aula que tá gravando, agora vai ficar no Drive. Acho que até amanhã ela deve terminar de compactar. Aí eu subo ela para vocês também, tá? Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu usar minha canetinha aqui, porque já que eu montei o negócio todo, né? Vamos trabalhar com ela. Volta minha caneta. Onde você vai? Quero meu apontador, vem aqui. Então, pessoal, olha só, hoje a gente vai fazer a apresentação desse planograma, tá, de ensino e aprendizagem. Vou contar para vocês a bibliografia adotada, como vai ser o nosso sistema de avaliação, e a gente vai fazer aqui os nossos acordos pedagógicos, né, os nossos combinados pedagógicos, que é para a gente fluir bem aí dentro da disciplina. Então, a gente vai fazer ainda hoje a introdução ao estudo da farmacologia, vou contar para vocês um histórico, né, e vou dar uns conceitos gerais importantes, que vocês vão seguir aí para sempre com esses conceitos, vou falar um pouco sobre a prescrição dos medicamentos e a legislação brasileira, que passa pela Anvisa e passa pela MAPA, porque é tanto para medicamentos para humanos quanto para animais, né? Então, CRMs e CRMVs, né? Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Medicina Veterinária, que vocês acabam recebendo, né, os receituários para poder verificar e poder atribuir a medicação, né? E também a gente vai falar um pouquinho de sistemas de tratamento, algumas formas farmacêuticas e também conversar um pouquinho sobre o bulário, tá? Se não der tempo disso aqui, a gente dá uma apertada no sistema aqui, ou eu deixo um videozinho gravado para vocês sobre o resuminho final. No dia 2, a gente fala de farmacodinâmica, tá? Mecanismos de ação. Hoje eu dou uma introdução, falo rapidinho do que é farmacodinâmica, né? A gente fala de mecanismos de ação, falamos de receptores de alvos, efeitos colaterais e adversos, e relação dose e resposta, tá? No dia 9, a gente fala do companheiro da farmacodinâmica,
que é a farmacocinética, né? Normalmente a gente fala bastante deles juntos, que são as vias de administração e absorção, processo de biotransformação, distribuição e excreção, as interações medicamentosas, e aí eu passo para vocês aí a primeira atividade, tá? E a gente vai falar no dia 16, ainda da farmacocinética, vai falar de distribuição e excreção, e ainda terminar aí com a parte de interações medicamentosas. Feito isso, tá? A gente vai começar a entrar nos sistemas mesmo, e aí a gente vai falar dos agentes farmacológicos, tá? E aí, então, a gente começa pelo sistema nervoso autônomo, que vai aí ficar em 2 dias de aula, dia 23 e dia 30, onde a gente vai falar dos agentes colinérgicos e adrenérgicos, divididos em grupo 1 e grupo 2, tá? E aí, no dia 30 de março, tem a atividade número 2. No dia 6 de abril, está programado aqui uma revisão de conteúdo para vocês, de tudo isso que a gente falou aqui, tá? A gente faz uma revisão aqui de conteúdo e no dia 13, uma avaliação aí no Canvas para vocês fazerem, tá? Já fica aqui para a gente, então, o seguinte, deixa eu pegar aqui a ponteirinha, minha canetinha. Já fica, então, para a gente aqui o seguinte, ó, que a atividade que eu fiz aqui, escrevi de qualquer jeito, né? Atividade 1 vai ser igual a 1 ponto. Meu Deus, como ficou bonito isso aqui. A gente passou um tempo sem usar. De manhã não escrevi e ficou daquele jeito, né? Atividade 1. Valendo 1. Vou economizar aqui para ficar melhor. Atividade 2. Também valendo 1 ponto. A avaliação de vocês, tá? A A1 vai ser igual a 3 pontos, então. Certo? Essa vai ser a nossa composição de nota. Avaliaçãozinha aí no Canvas valendo 3 e as duas atividades valendo 1 ponto cada. Tá? O restante do nosso calendário, então, vem para o dia 20 de abril, a farmacologia do sistema cardiovascular, que também fica dividido em 2 momentos, tá? Cardiovascular 1, cardiovascular 2, que termina, então, no dia 27 de abril. No dia 4 de maio, tá? A gente entra com farmacologia da dor e da inflamação, e também fala aí de antihistamínicos. E depois a gente fala, no dia 11 de maio, da farmacologia dos distúrbios tromboembolíticos, da coagulação e também das dislipidemias, tá? Isso aqui faz aí um parzinho bom para a gente conversar, tá? E aí, no dia 18 de maio, a gente fala dos medicamentos utilizados em transtornos do sistema respiratório como um todo, tá? E aí, no dia 25 de maio, a gente programa, então, está programado uma revisão geral do conteúdo, tá? E aí a gente vai para A2. A A2, tá? Ela vai ser aquela avaliação maior no Canvas, tá? E aí eu vou conversar com o professor André, ele falou de projeto interdisciplinar para vocês já? Já falou ou não? Não falou? Tá. Eu vou ver então com o professor André se ele vai passar o projeto interdisciplinar para vocês. E aí a gente já vê aí qual que vai ser a composição da nota para A2, tá bom? Mas não fica preocupado não, tá? Que se tiver a gente já resolve também. Aqui com a composição de nota a gente já passa para vocês e tá tudo certo, tá? A gente já conduz. Aí a vista de avaliação e a devolutiva da A2 fica para o dia 8, tá? De junho. E a avaliação A3, tá? Ela fica para o dia 15, dá uma semaninha aí de diferença.
tá? Então, se não deu certo aí na composição de nota, vem para A3, tá? E a vista e devolutiva da avaliação A3 fica para a semana do 22 de junho, e no dia 29 de junho a gente tem o encerramento da disciplina, e aí a gente vai se ver só no outro semestre, aí acabou, aí encerrou o terceirão, aí já vem mais um pela frente, é isso mesmo? 3A já encerrou, caramba. O tempo tá passando, hein, gente? Muito bem. Tudo certo, gente? Tudo bem com o planograma? Tem bastante coisa, hein? A gente vai falar bastante aí nessas aulas. Que é farmácia, tem um assunto da pampa manga, é farmácia, hein? Eu gosto principalmente desse daqui, ó, distúrbios da coagulação. Se é para ter um preferido, eu gosto desse aqui, da dor, inflamação e da coagulação. Eu gosto da coagulação porque eu fiz a pós-graduação lá no Instituto de Farmacologia da, da Unifesp. E eu trabalhei com a parte de formulação de heparinas e heparinoides. E testava bastante as heparinas lá, a gente fazia bastante teste lá. Foi bacana de aprender. Apesar dos meus projetos de mestrado e doutorado serem de mais relacionados à inflamação, eu trabalhei bastante com os fármacos das heparinas e os heparinoides para ajudar lá, sempre fazia lá outras coisas dentro do laboratório. Bem legal. Gosto disso. Vai andar, meu filho? Quer passar o slide ou não quer, não? Muito bem. Bibliografia básica, tá? Bruton, né? O que é o Goodman e o Gilman, as bases farmacológicas da terapêutica, a edição é de 2018, tem na biblioteca virtual de vocês, tá lá na minha biblioteca, todo mundo tem acesso, né? A minha biblioteca? Sim, não? Então, sim, todos sim? Sim? Beleza. Então tá bom. Tem lá na minha biblioteca. O Golan, tá? Com princípios da farmacologia, a base fisiopatológica da farmacoterapia, também tem lá disponível. E a farmacologia aplicada à medicina veterinária, porque a gente tem aí, podendo fazer algumas correlações também com a veterinária, tá? Tem aí o Spinoza. A gente faz aí, em alguns momentos, a gente usa alguns conceitos da veterinária também e a gente consegue puxar algumas informações dessa farmacologia. Eu vou falar para vocês aqui o que eu sempre falo. Oi, Matheus, boa noite. O que eu sempre falo para todos os meus alunos, independente do curso, independente do semestre que a gente está. A literatura que vocês vão usar para estudar é particular de vocês. A gente fala uma bibliografia para vocês, mas aquele livro que vai fazer o seu gosto de estudar é muito particular de você. Porque aquele livro que, para mim, ele pode ser legal, para vocês podem ficar uma linguagem talvez difícil, ou eu não gostar, às vezes, da linguagem, isso é muito particular de cada um. Então, a minha sugestão é que vocês comecem digita lá na minha biblioteca, farmacologia, e comecem a olhar, né, a literatura que aparece lá disponível, começa a olhar a linguagem que ele usa, se tem esquemas legais que você compreende, né, porque não adianta ter uma figura lá toda colorida, mas cheia de seta para um lado, para o outro, que você fala assim, então, muito obrigado, tá parecendo o metrô de Tóquio isso aqui, e aí você não conseguir compreender, né, a literatura, ela tem que te facilitar a compreensão, né, assim como eu te facilito aqui a informação, a literatura também tem que fazer isso para você. Então, a literatura, ela é muito particular, a gente passa as indicações, mas, claro, você vai lá e procura. Professora, encontrei uma literatura aqui, será que essa é legal? Pode passar para mim, aí a gente conversa na outra aula, nas demais aulas, a gente vê se a literatura, ela tá boa, ou de repente ela tá superficial, vou falar, olha, seria interessante complementar com uma outra que tá um pouco mais superficial, ou olha, essa é legal, mas essa aqui tem uma linguagem complicada, tudo bem? Aí a gente vai acertando os ponteiros, tá? Não fiquem restritos apenas àquela bibliografia que a gente passa para vocês nos planos de ensino. Aquilo é só um norte que a gente dá, ou da onde a gente busca a maioria das informações, tá? Mas podem ser independentes e buscar as literaturas de vocês,
tá? E isso é legal, isso é bacana, tá? Então, a farmacologia mesmo, né? Ela vem aí do grego, de fármaco, que vem drogas, né? Significa drogas, e logos, que significa aí estudo. A gente diz então que a farmacologia ela vai ser a ciência, né, que vai estudar os efeitos que uma substância química, né, ela vai infringir sobre os nossos sistemas biológicos, né, e que ela vai aí avaliar, né, essa reação que é extremamente dependente, né, da interação droga com o organismo. E quando a gente fala droga, né, a gente está falando de toda substância, então, que ela é capaz de alterar uma função fisiológica, tanto para o bem, ou às vezes não faz tão bem assim, tá? Imagina o seguinte, uma droga que ela pode fazer você melhorar, tá? Um princípio aí de medicamento, né? Um princípio ativo, um medicamento que faça você melhorar, e que um princípio ativo que faça algo é, não benéfico, mas pensando não em você, tá? Mas pensando, por exemplo, se você tiver um parasita no seu organismo. Vocês fizeram agentes infecciosos de resposta imune? Fizeram, né? Fizeram. Vamos lá. Fizeram, né? Isso aí. Imagina, por exemplo, que tem meio uma parasitose, né? Que precisa tomar um medicamento, né? Para combater aquele parasita. Para aquele parasita, o efeito ele não é benéfico. Do medicamento para você, o efeito é. Perdão. Mas para o parasita, o efeito não é benéfico, tá? Então, ele vai alterar a função fisiológica, sim, né? Então, a droga, ela vai alterar as funções fisiológicas, tá? Então, a gente fala, então, de uma substância, tá? Que sofre, né, que vai ter ação sobre os sistemas biológicos, por isso que a gente vai falar de farmacologia dos sistemas nessa aula, e que é dependente aí da interação droga e organismo. Se não tem a interação, a gente não consegue ter aí a reação acontecendo, a gente não vai compreender o que ela faz no nosso organismo, tá? Alguns conceitos aqui, a gente vai retomar alguns durante o decorrer da aula, né? Os fármacos, então a gente vai falar então que aí das substâncias que vão gerar efeitos benéficos ao organismo, né? E eles são diferentes da ação dos alimentos, tá? Porque os alimentos também eles vão fazer a mesma tem a mesma função de gerar benefícios. Claro que depende do alimento que a gente está falando, não é mesmo? Que se a gente está pensando, por exemplo, num Big Mac, talvez ele não faça tanto benefício assim. Mas ele é gostoso? Ele é gostoso, não é mesmo? Mas ele não faz tanto benefício assim para nós. Então, o fármaco, ele é a substância que vai provocar benefícios aí ao organismo. Viu? A Milena do meu time também gosta do Big Mac. Confesso que já passou aí por um tempo na minha cabeça, passou assim, mas foi por pouco tempo assim que deu um tilt, que a batata do Burger King era melhor que a do McDonald's, mas eu voltei atrás, tá? Eu voltei, já voltei. Eu já me redimi nessa vida, entendeu? Já tive esse desvio, já tive, já tive, já voltei. Eu fui e tava lá, mas eu vi a luz e era o símbolo do McDonald's. Eu voltei bem rápido. Já passei no drive-thru, já peguei a batatinha e já vim embora. Não é não? Viu? Eu sou desse jeito, gente. Acostuma, aceita, porque eu sou desse jeito. Daqui a pouco vocês estão falando, professor André, fala que você colocou uma maluca para me dar aula, né? Gente. O medicamento, né? Então,
O medicamento é a substância, então, que é capaz de curar. É toda e qualquer substância que é capaz de curar, prevenir ou aí também diagnosticar uma enfermidade, tá bom? Então, o medicamento, ele tem toda essa capacidade aí, tá? O remédio é toda substância ou uma medida que ela é utilizada para promover uma cura de uma determinada enfermidade, tá? Então, o remédio, a gente pode aí também utilizar ele como medida, né? Então, alguma medida que é tomada, que não necessariamente que seja uma substância que seja ingerida, mas algum comportamento também que seja adotado, ou alguma outra situação que a gente faça, né, ou algum outro hábito, outro comportamento que também promova aí a cura da enfermidade. E quando a gente fala de farmacologia, a gente também olha um pouco o outro lado dela, que é a parceirinha dela, toxicologia. E quando a gente fala de tóxico, a gente associa isso a veneno, né? Que é uma substância química que, quando ingerida ou que você sofre uma aplicação, né, externa, ou sofre um contato externo, né, que quando o seu organismo se dá conta que ele absorveu aquilo, ele pode provocar a morte do indivíduo ou, né, colocar a vida dele em risco, tá? É, por exemplo, uma exposição acidental aí a monóxido de carbono é um tóxico. É, cianeto, tô só lembrando de coisa boa hoje, né? São, por exemplo, são dois que eu lembro rápido, mas não sei se, é que vocês são tudo novinho, né, gente? É que já tô lá perto dos 40, mas tudo bem. Não sei se vocês já ouviram falar que a aspirina infantil, o pessoal gostava de comer aspirina infantil quando era novinho. Na minha época, o povo gostava disso. O povo tinha hábito estranho. Olha, Sandra, não me deixa mentir. Olha, Yasmin, vocês tudo novinho com essas manias. Presta atenção. Não pode. Não pode. Onde vocês vão parar? Né? Aí, aspirina infantil. Deixar vocês como? Com sono. Né? Que é normal? Não é normal, né? Não é pra tomar desse jeito, né, gente? Porque a gente comia achando que era bala. Aquele negócio docinho, né? Rosinha, docinho. Faz o quê? Acho que é bala. Vai lá, come aquele negócio. Depois tá lá capotado dormindo a criança. Né? Exatamente. Não conto pra ninguém, mas eu coloquei no suco de laranja do meu primo, que ele tava atentado um dia. Coloquei. Calmou com o santo. Mas foi uma vez só. Parei também com essas coisas. Né? Depois a gente toma rumo na vida. Posologia, né? É a ciência que vai estudar a dosagem. Exatamente. Pior que eu sou tia recente agora, Sandra, mas eu não farei isso com meu sobrinho, viu? Ele é tão bonitinho. Estuda a dosagem dos medicamentos e também a frequência, tá? Com que você tem que administrar esses medicamentos. Então, quando está lá na bula, parte de posologia, tem todo um estudo nisso envolvendo, porque você precisa saber qual que vai ser a dose que aquele medicamento ele pode ser administrado, qual que é a dose letal, a gente vai falar disso um pouquinho também, que aquele medicamento, ele tem, quanto menor a dose letal do medicamento, pior ele é, né, menor a quantidade que você pode ingerir. Por exemplo, o paracetamol, ele é extremamente tóxico para o fígado, ele tem aí uma taxa de consumo diária baixa, né, e tem gente que faz uma terapêutica muito alta com paracetamol, e tá colocando coitado do fígado para trabalhar e acaba lesionando o fígado, nem entende por quê. Acaba, às vezes, tendo uma hepatite medicamentosa e não reconhece que é por causa de um anti-inflamatório. Né? Então, a posologia, ela trata justamente disso, que não é simplesmente você ter
uma substância química que você fala assim, ó, essa substância, ela combate tal enfermidade, né? Ou ela é boa para tal enfermidade, mas você tem que compreender como que ela atua e também o quanto que você precisa dela para você poder fazer com que ela exerça essa ação, né? Alguns ramos da farmacologia, tá? Tem muitos mais além desse daqui, tá? Esses são alguns básicos e todos eles podem aí gerar pesquisa, pode gerar pesquisa a partir deles e muito mais além disso. A farmacognosia, que é o ramo que estuda a origem, né, do fármaco, que pode ser natural, pode ser sintética, pode ser semissintética. Então, da onde vem esse medicamento, como que qual que é a produção, por exemplo, a gente vai falar de alguns medicamentos aqui que provavelmente vocês já ouviram falar, mas talvez não tenham, não conheçam ainda da onde vem o medicamento, a origem do fármaco. A farmacotécnica, que é justamente falando, né, a técnica da farmacologia, a preparação dos fármacos. A farmacocinética, que é o movimento do fármaco dentro do organismo. Tem muito assunto aqui, ó. Se você pega um medicamento novo em estudo, a gente precisa entender como esse medicamento se comporta dentro do organismo. A farmacodinâmica, tá? Que vê a ação do fármaco e o mecanismo de ação desse fármaco dentro do organismo também, não basta ver como ele se movimenta, mas a gente precisa entender qual é a interação desse fármaco no organismo, né, e o mecanismo com que isso está acontecendo. E tem o ramo aí que é o inverso da toxicologia, mas que avalia aí a toxicologia, né, que estuda os efeitos colaterais dos fármacos e também estuda aí não só dos fármacos, de outros compostos também, né. Vem aí todas as análises toxicológicas aí associadas, tá? A gente vai falar um pouquinho do histórico, então, da farmacologia. Voltaire disse que a terapêutica é um torrencial de drogas das quais não se sabe nada em um paciente de que se sabe menos ainda. O que vocês acham? Voltaire está certo? Lá no seu ápice de 1778? A gente tem bastante medicamento? O que vocês acham? Tem, né? Mas o paciente tem, né? O paciente, ele ainda é uma incógnita, não é? Porque pensa comigo, ó. Vamos pensar na situação que a gente está hoje? Vamos fazer um, um rewind aí nesse momento que a gente está? A gente tá vivendo aí uma pandemia de uma doença que a gente já conhece muita coisa hoje, né? A gente entendeu a fisiopatologia da doença, a gente já entendeu que a vacina vai ser o melhor recurso. A gente ainda não conseguiu descobrir um medicamento para tratar. Ao contrário, né? Quiseram colocar uns medicamentos vida louca aí para nós. Olha só. De um paciente que a gente não consegue entender, né? Porque olha como o paciente do Covid, por mais que a gente compreenda a fisiopatologia da doença, na teoria, como cada um dos pacientes reage de uma forma diferente, né? De repente, o paciente, ele foi contaminado, está ali com sintomas leves, de repente ele está com 10% do pulmão comprometido, 25% do pulmão comprometido, de repente ele está internado na UTI, de repente dessa internação da UTI ele está de decúbito frontal, ele já está de bruço, entubado, de repente ele fica lá 2 meses, a gente não está entendendo, assim, do paciente que a gente não está entendendo nada, e às vezes é um adulto, jovem, que era saudável,
praticava exercício físico, atividade física, e a gente, assim, era a última pessoa que você ia imaginar que ia chegar numa situação dessa, né? E a gente, com tanto medicamento aí, por que se correu tanto, na verdade, para tentar olhar para os medicamentos que a gente tem já disponíveis e não falar assim, vamos criar um novo medicamento. Não é que eles estão falando, vamos empatar a vida de todo mundo aí, não vamos, não, a gente não quer novo. Não é isso. É porque para você ter um novo medicamento no mercado, você leva muito tempo, né? E a gente já tem tanto medicamento, que tantas drogas disponíveis, que alguma delas provavelmente deve ajudar no tratamento, né? É que talvez a gente não tenha encontrado a dose certa, né? O estudo lá, a posologia, a gente talvez não tenha compreendido ainda para aquela droga, né? Então a gente ainda tem algumas coisas que ainda ficam um pouco mais obscuras, mas que provavelmente dentro de tantas terapêuticas que a gente tem aí, né? Tantas formulações que a gente tenha, provavelmente alguma delas deve aí colaborar para a recuperação dessa enfermidade, né? A gente não é difícil a gente aceitar que a gente não tenha algo para auxiliar, né? Tanto é que o tratamento implica aí de você fazer uma, um ciclo de corticoide com o paciente, porque a gente entende que é um processo inflamatório, faz um ciclo de azitromicina, porque você entende aí que pode, né, ter outras complicações adversas para esse sistema respiratório, então você faz aí uma azitromicina também, né? Então você faz um controle daquilo que você compreende, né? O corticoide ele corta lá em cima, né, o processo inflamatório, porque não sei se vocês lembram do agentes infecciosos e a resposta imune, que para você formar, né, os eicosanoides, né, e a prostaglandina que vai acentuar, e o leucotrieno que vai acentuar esse processo inflamatório, você desmonta a membrana, né, e aí você tem uma fosfolipase A logo no comecinho, fosfolipase A2, logo no comecinho dessa reação, e que ela vai formar um ácido araquidônico que continua sendo quebrado ali, e aí ele vai formando os compostos menores. Logo no começo, que estão aqui na cascata, se você tem um processo inflamatório que ele é muito exacerbado, o que ele já é crônico, né, que é uma situação que ela está muito agressiva, essa inflamação, você corta logo em cima, né, você já bota um corticoide que é para travar esse processo inflamatório. Então, é assim, essa é a linha de raciocínio que eles estão levando, né? Mas fica aí difícil da gente pensar, falar assim, nossa, será mesmo que a gente não tem nada, né? A colchicina tem sido falado, né? A colchicina também, ela é usada aí para interromper replicação celular. Talvez seja aí realmente um medicamento promissor, né? São coisas assim que a gente tem que ponderar. Vocês já tinham pensado nisso? Pode falar, viu? Se eu tô bem fora da casinha, pode falar também, viu? Então, Voltaire falou isso e a gente pergunta assim, qual é a origem, então, da farmacologia, né? A farmacologia, ela começa nos primórdios da humanidade, né? A gente começa a ver aí a farmacologia, então, né? Como lá nos primórdios, a gente vê lá na Suméria, tem uma placa de argila da Suméria de 5.000 anos antes de Cristo, que começa a ter os relatos, né, de substâncias que são obtidas aí da natureza, seja aí do reino animal, mineral, vegetal, que eram utilizadas aí como fonte de tratamento. É, quando a gente pensa na história da saúde, né, a história da saúde e da medicina, elas trombam muito, né? A gente não tem como separar muito desse início, né? Mas
a gente tem essas descobertas de Egito, Mesopotâmia, Suméria, é tudo muito, muito próximo ali, né? Que é muito rico de informação e que eles eram sempre muito, muito visionários, né? Com essas é, teorias. Podemos dizer teorias? Podemos dizer teorias. E aí, essas substâncias que eram obtidas na natureza, ou elas tinham finalidades, né? A gente via as finalidades medicinais, então isso foi chamado de farmacologia. E quando você pensava aí nos efeitos nocivos dela, você pensa então na toxicologia, tá? A gente vai ter uns slides aí para frente que vocês vão entender esses dois momentos. Que quando o homem ele começa a entender que ele pode utilizar aquela planta ou aquela substância que para curar ou para talvez ele não tenha feito tão bem, porque o comitê de ética naquela época não era tão rigoroso assim, não é mesmo? E os testes eram feitos como? Você fala assim, pega uma plantinha, come, fala assim, tá bem? Então passou no teste, essa vai. Essa tá pronta. Assim, como a outra plantinha lá morreu, então essa aqui não faz tão bem assim. Então, o comitê de ética era mais ou menos desse jeito, fazia assim, um processo de seleção muito prático, né? O resultado era meio rápido, né? Que acontecia assim, ou dava um tempinho muito prático, assim, e já se resolvia ali mesmo. Né? Então, o que eles viam era muito empírico, eles viam, falavam assim, ó, isso aqui faz bem, isso aqui não faz, então isso aqui não dá, assim, mas isso aqui eu posso utilizar pouquinho, dali a poucos, né, vai que alguém não vai com a minha cara, posso guardar aqui um pouquinho aqui na bolsa, né, e usar mais tarde, talvez, né, posso usar ali, para efeitos nocivos, quem sabe. E aí, que a gente vai ver um pouquinho aí mais para frente, aí que Sócrates teve aí uma reviravolta na vida dele, que teve que tomar veneno, não o jogador do Corinthians, o outro lá, o original. Então, em 5.000 antes de Cristo, junto com, na mesma época, né, daquela pedra de argila que foi encontrada na Suméria, que tinha aí as informações é, de possíveis, né, início de traços de produtos naturais sendo utilizados, então, como algum medicamento, né? Também na China você tem o imperador Shenun, que vem como pai da medicina chinesa, o divino agricultor, tá? Então, a gente tem aí o início, então, para a farmacologia, né, e do início das misturas, o pessoal começando a entender princípio ativo, o pessoal começando a olhar um pouco mais de perto essas, essa, essas substâncias que eles estão encontrando, né? Em 1550 a.C., lá no Egito, o papiro de Éberes, ele é um compilado, né, que foi feito com relatos aí de 700 a 800 princípios ativos que eram até então conhecidos, né? Eles tinham bastante informação, né? Ficaram testando bastante, né? Porque a gente fica pensando quantas pessoas, né, tiveram alta celestial durante esta confecção do papiro de Éberes, não é mesmo? Olha aí, vem aí, ó. 1400, 1500, eu sempre erro essa data da Suméria. Eu acho que é sempre 1500, mas o meu slide, ele tem esses dois aqui. Fica 1400 aqui, vocês vão ver que na minha linhazinha do tempo eu boto 1500, que eu sou teimosa. Mas 100 anos ele não vai fazer tanta diferença. Lá na Suméria, então, a deusa Gula, que está relacionada aos encantos, feitiços e envenenamentos, e essa placa também de argila que a gente tem. E aí vem, ó, em 400 antes de Cristo na Grécia, o Sócrates é condenado a morrer por meio da ingestão de cicuta, que era um veneno. Vamos falar um português bem claro, teve uma treta lá na Grécia, o Sócrates se deu mal, Lidão e mais uns caras lá da Grécia não foram mais com a cara do Sócrates, falou assim, dançou, vai ter que beber veneno. E aí essa imagem dele, se vocês depois pegarem ela
na apresentação, ou quiserem digitar depois no Google para ver, essa imagem reflete o Sócrates chorando, desesperado, porque foi a hora do veredito dele, e ele está pegando aqui, ó, do inconformado do escravo que está entregando para ele o frasco com cicuta para ele tomar. Ele está indignado aqui, ó, tadinho dele. Aí, ó. A minha placa da Suméria é 5.000. O que eu fiz mesmo com 1.500? Não sei. Deixa pra lá. Então, ó. Agora eu vou querer saber o que eu me confundi esse negócio. Vou pular. Vou pular a placa. Na hora do intervalo eu descubro o que eu fiz. O papiro a gente já viu. Paracelso. Lembra do Paracelso? Letícia, essas horas que nem eu mais me reconheço. Paracelso faz aí o uso de elementos químicos e minerais na medicina, tá? E é de Paracelso aquela frase de que tudo é veneno até que você regule a dose que você vai usar. Em 1785, né, acontece o uso do extrato de dedaleira para tratar a insuficiência cardíaca e congestiva. Já ouviram falar em dedaleira? Dedaleira é um nome aí aportuguesado. Dedaleira é a planta do digitalis, que virou a digoxina, tradicional digoxina, que é o tratamento da insuficiência cardíaca. Né? O digoxina é bem usado para tratamento cardíaco, né? Em 1803, o Frederick Stirner, olha como que eu tô bom de falar os nomes, claro, ele descobre a morfina. Em 1833, Grieger e Hesse descobrem a atropina. Em 1907, o Volt, ele descobre aí a histamina. Em 1922, Bentig e Best, eles descobrem a insulina, que está chegando pertinho, né? Em 1928, Fleming acidentalmente descobre a penicilina. Essa história aqui vocês conhecem, né? A penicilina ela foi o maior acidente de todos. Que foi largado lá a plaquinha de cultura lá abandonada no laboratório. Exatamente. Santa penicilina mais ou menos, né, Sandra? Porque tem a bezetacil, né? Aí a bezetacil é aquele negócio, né? Eu não sou muito fã daquele negócio, né? Que é uma torneira que aplica, né? Não é uma agulha, não faz injeção. Nunca tomou, Sandra, não queira, viu? Não faz isso, não. Não pensa nisso, não. É como vocês são jovens. Não faça isso, não, viu, gente? Não toma, não. Uma experiência que você não quer nunca mais fazer na vida. Quando falam pra mim assim, Camila, você tem alergia a algum medicamento? Eu tenho, a bezetacil. Assim, a bezetacil? Eu falei, é a agulha dela. Aquele calibre todo. Deus. Em 1950, o CAD, ele descobre o lítio. Sabe onde tem bastante lítio? Nos desertos do Atacama. Aí vocês tudo rindo da minha cara. Não tem problema, não. Mas eu falo mesmo. Eu não gosto daquela agulha. Então aqui é só uma sequenciazinha aí de alguns momentos históricos que tem aí da farmacologia, tá? Alguns medicamentos aí que foram descobertos, e os momentos que foram descobertos. Aí é o simpaticíssimo Paracelso, olha só, que jovem mais simpático. Ele questionou, então, doutrinas já que eram trazidas da antiguidade, né? E ele começou, então, a procurar, né, e conhecer um pouco mais o que eram os componentes dos medicamentos que estavam aí sendo prescritos, e aí ele meio que vai se rebelando contra aqueles compostos que estavam sendo passados como medicamentos na era medieval. E ele começa a entender o que são aquelas misturas, e ele começa a falar assim, meu, isso não tem
tem sentido, não tem nada a ver. Então ele realmente é um divisor aí de águas que ele começa a levar a sério o estudo aí desses compostos, né? E aí ele vai fazendo, fazendo com que se olhe de uma outra maneira para as composições dos medicamentos. Então é dele a frase aí, eu falei, olha, essa foto está favorecendo um pouco mais a ele, não é mesmo? Então, todas as coisas, elas são venenos, e nada é um veneno, a não ser que você não torne, né, não deixe, né, ele sozinho aí para fazer o veneno, que você controle a exposição dessa substância, tá? Então, o Paracelso está aí, mais simpático. E aí vem mais uma frase dele, né? Se a gente quer explicar de modo adequado o que é um veneno e o que não é um veneno, e aí tá aí. Todas as coisas são venenos e nada está livre do veneno. Somente a dosagem estabelece se algo não é um veneno, tá? Tá aí a tradução do versinho passado. Johann Jacob Wepfer foi o primeiro a realizar uma experimentação animal para confirmar ações farmacológicas ou toxicológicas, e a gente ainda não saiu muito desse meio, tá, pessoal? A gente ainda tem modelos de experimentação animal, mas esses modelos de experimentação animal, eles são as últimas fases que a gente chega, tá? Antes de ir para a experimentação humana. E antes de ir para a experimentação animal, a gente passa por experimentação em modelos celulares, tá? Não celular, esse negócio aqui, é o outro celular, tá? Modelos de células que mimetizam o tecido que a gente quer estudar. Então, se a gente quer estudar um antitumoral, por exemplo, a gente usa células de tumor da região que a gente está querendo avaliar o fármaco. Tem, por exemplo, células que já são muito conhecidas e imortalizadas, que é o HeLa, que vem justamente de uma linhagem de células de câncer de mama, que já são imortalizadas, que a gente pode fazer um monte de testes. Tem células, tem fibroblastos que a gente pode usar, tem célula epitelial, tem célula de ovário de hamster, a gente tem um monte de tipos de células que a gente vai testando os fármacos antes de chegar na experimentação animal. Mas a experimentação animal, ela é ainda necessária. Ainda a gente não encontrou uma forma ainda de substituir. O que dá para substituir, se substitui, tá? Mas tem coisas que ainda não é possível. O Rudolf Buchen dedicou-se aí a justificar os efeitos farmacológicos aí por meio das características químicas das substâncias, então ele estudou quimicamente. A farmacologia e a química, elas têm muito a ver, né, a gente pode até dizer que uma não vive sem a outra, né, a química e a farmaco, elas estão intimamente ligadas. E após 1920, além dos institutos de universidades que existem, surgiram então laboratórios de pesquisa na farmacologia da indústria. A partir de 1960, se organizam aí departamentos de farmacologia clínica em muitas universidades e também na indústria. E vocês podem atuar dentro desses locais, tá? Então, os departamentos aí de farmacologia, de toxicologia das universidades, para vocês fazerem iniciação científica, ou dentro das indústrias, para vocês ficarem dentro da área técnica também, viu? São áreas que vocês podem seguir. Dentro das universidades, para fazer iniciação científica, quem quiser ir seguir na área de pesquisa ou docência, depende da área que vocês querem atuar. Tá? A farmacologia e a farmácia, na verdade, ela tem muita área aí para vocês desbravarem, né? Então, fiquem aí com a pulguinha atrás da orelha para vocês também procurarem, talvez, aí uma iniciação científica, pode ser dentro da FAM, pode ser aí em algum outro local, né? A gente ajuda vocês também, se vocês quiserem. Vou falar gente porque eu jogo pro André e eu me incluo no meio da ajuda. Então, a farmacologia, tá? A gente separa aí em dois ramos, a farmacocinética e a farmacodinâmica. A farmacocinética é o
que o seu corpo faz com o fármaco, e a farmacodinâmica é o que o fármaco faz com o seu corpo. Se você memorizar esses dois aqui, vai ficar mais fácil de você lembrar na hora de você estudar. Fica aí, o hashtag fica a dica, tá? Que é esses dois aí para vocês memorizarem. Farmacocinética, então, vai estudar o caminho percorrido pelo medicamento no organismo, tá? Aqui está animal, mas pode ser qualquer organismo. E a farmacodinâmica estuda os mecanismos de ação dos medicamentos, tá? Então, são duas áreas da farmacologia extremamente importantes e que a gente precisa, sim, levar em consideração. E está lá no nosso plano de aula, que a gente vai ter aí algumas aulas dedicadas para esses assuntos, tá? Aí alguns conceitos aí importantes, na verdade, muito importantes, né? A gente pode definir a farmacologia, então, como a ciência que estuda essa ação de substâncias químicas em um organismo vivo, né? Recuperando o conceito que a gente colocou lá no início. O que é droga, o que é fármaco, o que é medicamento, o que é remédio? E agora? Bugou, meu Deus. Droga. É toda substância, então, capaz de modificar o sistema fisiológico. Você usa, né, com ou sem intenção de promover benefício para aquele organismo que está recebendo. O fármaco é uma substância que tem uma estrutura química já definida, né, e que ele vai aí modificar o sistema fisiológico. Ele tem essa capacidade de modificação do sistema fisiológico. Só que isso é em benefício do organismo receptor, tá? E muitas vezes a gente chama esse fármaco de princípio ativo, tá? São sinônimos aí dentro da nomenclatura. Tá? Então, pode usar tanto um termo quanto o outro. Vai? O medicamento, então. A Anvisa, né, que é um órgão junto ao Ministério da Saúde, né, que regulamenta os medicamentos e que valida e que permite, né, a utilização, o que faz a vigilância em cima do medicamento, tira ele de circulação se tem algum problema no medicamento. Então, é ela que vai validar, né, que vai categorizar esses medicamentos. Ela define, né, a palavra medicamento como um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou ainda elaborado com finalidade aí profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico, né? Então ela fica aí como uma forma farmacêutica terminada que contém o fármaco, tá? Então imagina que você tem aí uma formulação, né? O medicamento já é o produto final e que o seu princípio ativo ele está lá dentro, tá? E aí você tem aí, sendo que você tem sempre aí essas finalidades aqui destacadas, né? Ou profilaxia, ou a cura, ou o tratamento paliativo para dar melhores condições, né? E durante o quadro, né? Ou ainda para fins de diagnóstico. O remédio é o popular, né, que vai se referir para tudo aquilo que cura, né, alivia ou ainda vai evitar uma enfermidade. E o termo não tem relação apenas com os agentes químicos, né, com os chamados medicamentos, mas também aos agentes físicos, né, como massagem, como ducha, né, e a gente usa o remédio também para tudo quanto é coisa, né, a gente fala assim, o que não tem remédio, remediado está. Mesmo minha avó usava esse inferno desse provérbio para tudo quanto era lado. Né? Então, o remédio, ele é o bem popularzão, né? E a gente vai começar, então, a falar agora de medicamento, de fármaco, dos princípios, né? E a gente vai mudar um pouquinho aí as nossas terminologias. Pode, Letícia, pode considerar também, viu? Pode considerar também. Pode ser. Tá? Se
se o princípio ativo ele tiver for extraído da, no chá, né, no processo de extração, que pode ser uma extração a frio das folhas, da flor ou das folhas do chá, né, tô enrolando, é do chá. Do chá, você consegue fazer, às vezes, uma extração a frio, uma extração do óleo essencial, e você pode usar isso também como uma terapêutica, que também é a fitoterapia, por exemplo. Né? Você pode converter, né? Não só usar. Aí, às vezes, é a concentração de um princípio ativo dentro de um vegetal, por exemplo, que você vai extrair, né? Ou o chá mesmo, ele servindo aí como um remédio, por exemplo, um chá de camomila que acalma, né? Ou um chá de hibisco, que ele naturalmente ele já estimula, né, o seu sistema renal a liberar um pouco mais de sódio, por consequência disso a água vai atrás, então ele tem uma potencialidade de ser diurético, um pouco diurético, né? É que as pessoas falam assim, nossa, o chá de hibisco é diurético. Assim, quando você tomou no chá 4 litros, fala assim, nossa, é diurético mesmo, né, gente? A pessoa tá fazendo um xixi de 4 litros de chá. É óbvio que ela vai ficar fazendo xixi, não é mesmo? Né, se eu tomar 4 litros de qualquer coisa, eu vou fazer 4 litros de xixi, né? É óbvio nessa vida. Aí fala, nossa, o hibisco é maravilhoso, gente. É. Não é mesmo? Não é, Matheus? É isso, falando. Às vezes eu estrago a infância de vocês, às vezes eu estrago a vida real também. Mas tá tudo bem. A gente continua amigo. Pode me adicionar no Instagram, pode me adicionar no Facebook, tá tudo bem. Eu vou estragar as ideias de vocês, mas tá tudo certo. Uma droga, então, não cria funções, ela apenas modifica aquilo que já existe, tá? Então, você já tem uma ação no organismo, você já tem o seu sistema biológico funcionando, o que a droga faz é atuar ali em cima do seu sistema, tá? Ele vai modificar aquilo que já existe. Então, seu sistema já está consolidado, seu sistema, ele funciona, tá? O que vai alterar é o que a droga ela vai fazer. Ela quer potencializar alguma coisa, ela quer desligar alguma coisa, ela vai alterar a função que já existe. Para o leigo, o termo droga ele é empregado, então, com conotação de substância ilícita, com potencial de uso abusivo, por exemplo, como a cocaína, como a maconha, né? Mas a gente está vendo aqui que droga, na verdade, ela é o termo técnico aí para nós, né? O placebo, ele é qualquer substância que não tem propriedade farmacológica, né? Que você administra aí para o indivíduo como se ele tivesse as propriedades, né? E também na posologia que fosse o medicamento mesmo, no intuito aí de mais de você agradar o paciente do que você promover um benefício, né? A gente está ouvindo muito falar hoje em dia de placebo, porque os ensaios clínicos eles estão muito mais próximos de nós, né? A gente está ouvindo muito mais comentar sobre a existência dos ensaios clínicos, de como eles acontecem, de quais passos existem dos ensaios clínicos, e a gente está conhecendo um pouco mais sobre isso, né? Então, o termo placebo, ele ficou muito em evidência, né? Então, a gente ficou conhecendo, por exemplo, o pessoal que participou, né, voluntariamente dos testes da vacina. Tinha o grupo controle, que era o placebo, e tinha o grupo da vacina, né? Aquele grupo que foi o controle, depois de um tempo, ele também recebeu a vacina, né? Ele precisou ser controle, ele recebeu aí uma dose de vacina de gripe e, né, para falar assim, ele é uma equiparada, era um imunizante para comparar possíveis reações, né, adversas, e aí você tem o uso do medicamento mesmo. Homeopatia pode ser considerada placebo, não, porque a homeopatia ela é considerada como um ramo da farmacologia.
se considera a homeopatia, a gente até vai falar um pouquinho, se considera a homeopatia como o tratamento pelos iguais, né, ou pelos semelhantes, né, o homeo, né, a identidade homogênea, igual, né, proximidade. Por exemplo, tem um coral, acho que fica perto acho que é umas praias perto do Recife, que eles têm a estrutura deles, desse coral, no mar, ele lembra, olha como é que é o negócio, né? Ele lembra um cérebro. E aí o pessoal que estuda a homeopatia pegou esse coral e levou para dentro do laboratório para usar ele, para testar ele como possível medicamento para doença neurodegenerativa, para, por exemplo, para Alzheimer. Então, que é o semelhante, entendeu? Eles viram ali que o coral ele tinha uma semelhança na estrutura com o cérebro, e eles falaram assim, olha, vamos usar isso aqui para tratar uma doença de cérebro? Ou que se faz, né, na homeopatia, que a gente fala, até se diz muito, né, outro ditado popular, né, que se fala, bem aleatório, né, fala assim, eu tô andando na praia, cortei o pé no coral, falei assim, vou levar você, coral, você não tá fazendo nada, né, não tá fazendo nada aí, vamos embora. Que a gente fala assim, vamos dar em doses homeopáticas, né, que vai dando de pouquinho em pouquinho, porque a ideia da homeopatia é que você vai sensibilizando, né, gradativamente a pessoa, fala assim, por exemplo, as crianças que tinham alergia a alguma coisa, né, e o medicamento homeopático, ele é justamente aquele agente, né, e você vai dando para a criança, para ela ir se acostumando, né? Você acaba fazendo um processo que na imunologia se chama dessensibilização, né? Que você tira a criança do contato de tudo que poderia causar uma reação alérgica nela, e passa-se um tempo e você vai reinserindo, né? Ou o corante, às vezes, normalmente as alergias são alimentares. Você vai inserindo o alimento que tem algum corante, ou que tenha alguma outra característica que pode disparar novamente, né, a hipersensibilidade na pessoa, na criança, e aí você vai devagarzinho vai reinserindo. Então, vai reinserindo em doses homeopáticas até que você vê se a criança ou a pessoa ela tem reação alérgica ou não. Né, se o processo de dessensibilização, de ficar um tempo sem ter o contato com aquele componente, já serviu para o sistema imunológico falar assim, não, tá bom, ok, já entendi que exagerei na resposta, vou ficar bem agora, vou me comportar. Quando eu ver de novo, eu vou falar só um oi. Oi, tá bom. Né? O sistema imune faz assim. Então, a homeopatia, ela tem a sua validade como terapêutica. Não pisca não, televisão, não pisca não, rapaz. Tá? Então, só para complementar aqui, né, do placebo, atualmente o conceito ele foi mais ampliado, né, empregando aí o placebo como controle e comparação da atividade com a eficácia de medicamentos, que é justamente o que a gente comentou um pouquinho aí antes sobre a utilização do termo placebo, né, e controle para o teste da vacina, né, que está bem perto da gente agora, pelo menos o conceito. Fármaco, né, e o toxicante. O toxicante, ele gera um efeito tóxico e que a gente verifica esse efeito na toxicologia, nas análises toxicológicas. O fármaco, ele produz um efeito benéfico e a gente estuda isso dentro, então, da farmacologia. A toxicologia, né, não poderia deixar de falar algumas coisinhas com vocês, porque vão aparecer aí de correlação para a gente fazer. Né? A gente, então, na toxicologia estuda os tóxicos, né, que vem de toxicon do grego, que é o produto, né, lá da tradução, que era usado para se lambuzar as pontas das flechas e lanças com finalidade bélica ou de caça. Essa era a definição aí do grego. Então,
Os tóxicos que têm propriedade de causar doença ou morte em seres vivos, ou seja, a propriedade de provocar intoxicação. E aí vem de novo aquela teoria lá do Paracelso, que vai depender da dose que você está fornecendo também, para que se torne um veneno. Claro que a gente está falando, né, de coisas que, dependendo do que você está lidando, vai depender da dose. Agora, aquele que já vem, né, logo de fábrica, com aquela caveirinha, já mostrando que é tóxico, né, que tem problema, a gente nem discute com ela, né? A gente já sabe que não é para brincar com o produto, né? E aí a gente tem N situações aí, por exemplo, o cianeto é um, é um tóxico que a gente voltou a falar dele quando teve o acidente da Boate Kiss, acidente esse que fez aniversário outro dia aí para trás, né? Não sei se vocês lembram desse acidente, que estouraram fogos de artifício dentro de uma boate em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E você lembra, Yasmin? E aí a cobertura do local, ela era feita de uma espuma que ela não resistia, na verdade ela inflamava ainda mais, né? O negócio era para ser um isolante e ela, na verdade, era um inflamante. E aí pegou fogo, estourou com os fogos, lá começou a pegar fogo, e as pessoas elas morreram aí por conta do monóxido de carbono e do cianeto que foi gerado. E o cianeto, ele vai direto lá na cadeia respiratória, lá da mitocôndria, e aí não deixa fazer ATP. Se não faz ATP, você não tem energia, você não consegue fazer nada. E aí tem alta celestial, muito em breve, né? É um dos tóxicos que a gente fala, que eu gosto de recordar, porque é uma coisa que está perto de vocês. Né? Que vocês gostam de ir para balada? Bem que agora a gente está tudo muito quietinho em casa. Né? Todo mundo quietinho em casa. A toxicologia, então, é a ciência que investiga de modo experimental, né, a ocorrência, a natureza, a incidência, os mecanismos e também os fatores de risco dos efeitos agora deletérios dos agentes químicos, tá? Então a toxicologia ela estuda o que acontece de ruim no organismo, tá? Mas afinal de contas, por que eu estudo isso? Hoje em dia, né, a toxicologia atual, ela se tornou uma ciência social, né? Que a gente usa esse estudo, essa ciência, para a gente, na verdade, promover, né, maneiras mais seguras de se expor a substâncias químicas, que a gente consiga ter um poder de uso, né, na verdade, de tecnologias aí mais avançadas de modo seguro, que a gente possa aí, então, ter a biossegurança aí associada, né? Então, a toxicologia hoje, ela vem aí com um parzinho da biossegurança. Então, a gente tem aí, atualmente, né, a toxicologia, ela propondo sempre aí como a gente vai se expor às substâncias químicas que a gente, muitas vezes, não tem como não se expor, né? Mas permitindo então que a gente, né, a população, ela se beneficie das conquistas da era que a gente vive. Por exemplo, os guardas de trânsito, os marronzinhos CET, que ficam debaixo dos, dos viadutos, eles ficam muito expostos ao monóxido de carbono. Então, eles ficam ali, eles têm que fazer um exame toxicológico a cada mês para fazer a verificação de carboxiemoglobina, né? Via a toxicologia. Porque, dependendo da dose de como está a carboxiemoglobina deles, eles têm que ficar um tempo
afastado daquela função, ou ficar numa outra função, porque eles ficam intoxicados, né? Monóxido de carbono também briga dentro da mitocôndria com o oxigênio, né? Não recebe oxigênio a mitocôndria, que só está saturado de monóxido de carbono, também não funciona para produzir ATP. Novamente tem alta celestial, né? Não vai conseguir chegar no final do jogo, né? Outras situações que a gente tem aí, que a gente acaba sendo exposto, por exemplo, o pessoal que acaba reformando fachada de prédio, que acaba pintando, né, a exposição às tintas, até para você ter a formulação daquelas tintas de modo que você não tenha agressão tanto ao ambiente quanto àquela pessoa que vai utilizar, que vai ficar ali passando a tinta, usando a tinta, que fica muito em cima, né? Então, todas essas situações aí, a toxicologia atual, né, ela vai trabalhar. E ela não vai aí fugir também do seu tradicional uso aí, que é para identificar os ilícitos também. Ela foi muito tempo utilizada em cima disso, ela também não foge da raia, né? Conceitos, né? O agente tóxico ou o veneno, chamado também de toxicante, é, é a entidade química, né, capaz de causar um dano no sistema biológico que altera significativamente uma função ou ainda promove a morte aí, né, em certas condições de exposição. Então, você tem aí o composto, né, que ele vai, em cima do sistema biológico, vai mudar aí a função fundamental desse sistema, ou ainda levando ele diretamente à morte aí, e isso vai depender das condições de exposição. Quanto mais tempo se expõe, mais danoso é o efeito do tóxico no organismo. Tá? Condições aí de exposição, né? Também interferem no aparecimento ou não do efeito nocivo e o que é ser levado em conta, né? A via de introdução, a duração e a frequência da exposição, entre outras coisas, mas principalmente isso, né? A via de introdução, a duração e a frequência com que você expõe aí o indivíduo a esse veneno, né? Tem uma, tem uma história de um casal, não vou lembrar de onde era, não sei se é um filme, não lembro agora, mas era casal, acho que era um casal inglês, que a esposa, ela começou a trocar cartas, porque era época de Bridgerton, pode ser? Eles começaram a trocar carta entre a moça e um outro rapaz. Começaram a trocar cartas, tudo, e eles fazendo juras de amor, e numa das cartas, o outro homem sugeriu para a mulher que eles poderiam ficar juntos, mas que para isso acontecer, ela não poderia mais estar com o marido dela, né? E que ela poderia dar uma prova de amor para ele. E ela começou então, ela ficou pensando, né? Concatenando, e ela começou a colocar cianeto na comida do marido. E colocava um pouquinho de cianeto, e dava lá para ele comer, dava um pouquinho de cianeto lá, outro dia dava mais um pouquinho, colocava no pudinzinho dele, comia, colocava lá um pouquinho, comia, até que chegou um dia em que ele morreu. Só que ela também, depois, pouco tempo depois que ele faleceu, ela também veio a falecer, porque de tanto que ela colocava o veneno para ele, ela também se expunha ao cianeto. Só eram vias de contato diferente, ele ingeria o cianeto, ela ficava inalando o cianeto, mas no final das contas, ninguém ficou com ninguém, porque o barão lá
tomou os pudim tudo com o cianeto batizado, teve alta celestial, ela que estava querendo dar a gaiada no cara para ficar com o outro, também teve alta celestial porque ficou inalando o veneno. Bem feito para os dois, tá vendo? Não leva a nada. Moral da história, não leva a nada. Não é, Milena? Eu não gosto de falar que morreu, não, viu? Alta celestial eu acho que é mais romântico. Né? Vou falar esse aqui e a gente faz intervalinho. Vamos lá. A propriedade, então, dos agentes tóxicos que levam a injúrias das estruturas que a gente tem biológica, aí via interação físico-química, é chamada, então, de toxicidade. O antídoto é aquele agente que é capaz de antagonizar os efeitos tóxicos de uma substância, ou seja, é um remédio. Né? Traz o antídoto, que ele vai ter o efeito contrário àquilo que foi dado de início. Ele vai ter o efeito contrário aí ao veneno que foi dado. Tá bom? Vamos fazer um intervalinho? E aí a gente volta para mais informações. Cadê meu mouse? Subiu meu mouse.